2 de maio de 2023. Os roteiristas de Hollywood entram em greve, reivindicando melhores pagamentos, ajuste dos pagamentos residuais, melhores condições de trabalho e, principalmente, a regulamentação das inteligências artificiais utilizadas para criar e desenvolver roteiros. 13 de julho de 2023. Após tentarem atualizar o contrato de trabalho que tinham com os grandes estúdios e não chegarem a um acordo, os atores também se juntam à greve dos roteiristas, reivindicando as mesmas coisas, principalmente a regulamentação do uso das inteligências artificiais para usar a imagem e voz dos atores, atrizes e figurantes. Isso porque os estúdios tinham enviado a proposta de que os atores e figurantes, ao liberarem o uso de sua imagem e voz após serem escaneados, ganhariam o valor de um dia de trabalho, mas os estúdios teriam direitos vitalícios sobre os direitos de imagem e poderiam criar o que quisessem com essa base de dados. Realmente um absurdo e um dos estopins para a decisão da greve imediata. Se isso fosse aceito, em pouco tempo não existiriam mais figurantes, por exemplo, porque com uma base de dados com centenas de milhares de pessoas, era só ir modificando algum detalhe aqui e outro ali, e humanos não seriam mais necessários. E com mais um pouco de tempo ainda, atores com personagens maiores e mais complexos também seriam substituídos. Uma greve chamada de histórica, tanto pelos jornalistas que a estão cobrindo, quanto pelos próprios atores e roteiristas envolvidos nela. O autor de Game of Thrones, que participa do sindicato dos roteiristas faz mais de 30 anos, disse que já participou de outras greves, mas que essa é a mais importante de sua vida. Isso porque o acordo que vai ser feito tem que ser desenvolvido com cuidado, atenção e muita inteligência. Realmente é uma greve onde o futuro dessas profissões está em risco. Mas se engana quem acha que isso é só sobre Hollywood, que o problema das inteligências artificiais chegou só em Hollywood nesse primeiro momento. O que acontece é que como Hollywood tem uma visibilidade gigante pelo mundo e tem um sindicato de roteiristas e atores grande e unido, todos temos acesso ao que está acontecendo. Se não houvesse sindicato de atores e roteiristas, o que ia acontecer é que alguns profissionais iriam recusar essas propostas absurdas e outros iriam aceitar. E nós, o resto do mundo, nem ia ficar sabendo desses mínimos detalhes. No máximo íamos saber já quando finalmente saísse algum roteiro, série ou filme já totalmente gerado ou parcialmente, uma porcentagem grande, gerada por inteligência artificial. A greve de Hollywood repercutiu e ainda está repercutindo muito pelo mundo. E dois tipos de comentários sobre a greve se tornaram muito predominantes e são muito pertinentes para que você entenda que essa greve pode parecer só sobre Hollywood, mas não é. O primeiro tipo de comentário é aquele que diz que a pessoa não entende por que Hollywood quer fazer greve, já que em Hollywood só tem atores, roteiristas milionários. E não, isso não é verdade. Atores que realmente são milionários e têm ótimas condições, como Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, Robert Downey Jr., o Homem de Ferro, representam uma fatia extremamente pequena de todos os atores e atrizes de Hollywood. O sindicato dos atores, por exemplo, tem 160 mil atores, e desses, mais de 90% são os trabalhadores comuns do dia a dia, que ralam sem parar, indo atrás de oportunidades e tendo que contar muito bem assim o seu dinheiro para ver se vão conseguir pagar todos os seus gastos, todas as suas contas no fim do mês. O segundo tipo de comentário mais predominante é o de que a pessoa não sabe por que tá tendo a greve e toda a comoção em cima disso, já que existem muitas outras profissões em condições piores e ninguém faz nada para ajudar. E esse comentário é verdade sim, mas o problema dele é a exclusão. Afinal, quem diz que só porque Hollywood tá lutando pelos seus direitos, outras profissões não podem? Inclusive, é uma das intenções dessa greve, que profissionais de outras áreas também, não só as artísticas, tentem se unir para reivindicar seus direitos. Ao invés de dizer que a greve de Hollywood não é importante se comparada com outras profissões, o melhor comentário seria dizer que assim como em Hollywood, outras profissões e áreas devem ter um olhar cuidadoso sobre o que está acontecendo dentro do seu entorno, para também tentarem encontrar maneiras de lutar por melhores condições de trabalho, e para que a inteligência artificial não acabe com o emprego, com o trabalho dessas pessoas. É o que outras áreas das produções audiovisuais dos Estados Unidos já começaram a fazer. Após a greve dos atores, animadores já começaram a se unir, fazendo votações para escolherem seus representantes. E os artistas de efeitos especiais da Marvel também estão se unindo e fechando um acordo com um sindicato. E isso, claro, como eu falei, nós vemos e ficamos sabendo das informações porque tá dentro de uma indústria
indústria que tem muita visibilidade em seus bastidores. E aí, com isso, outras profissões também começam a fazer isso, porque vão começar a perceber essas questões relacionadas à inteligência artificial. Vão perceber que, como eu falei, não é só sobre Hollywood, é sobre o mundo inteiro. Para te dar um exemplo, eu tenho um amigo próximo que trabalha em uma agência de marketing, e ele me contou sobre o processo deles para fazer algumas campanhas publicitárias. Ele disse que primeiro eles recebem a proposta da campanha, e então eles fazem um rascunho e apresentam esse rascunho para o cliente. Nessa fase, eles chamam um artista, ou um design, ou um ilustrador para fazer esse rascunho. E então, depois de mostrar esse rascunho e o cliente aprovar a campanha, eles chamavam um outro artista, design, enfim, super especialista, muito bom assim, classe S, assim, classe A, o melhor tipo de profissional para fazer a arte final. Com o advento das inteligências artificiais, ele diz que nessa primeira parte, a do rascunho, já não estão contratando mais nenhum artista, porque é uma coisa mais simples. Eles estão usando somente um Midjourney, ou seja, algumas pessoas já estão ficando sem trabalho. E você pode pensar, mas aí é só essas pessoas melhorarem o trabalho delas que podem ser o artista que faz a arte final, né? Talvez, mas somente por enquanto. Porque daqui a algum tempo, que não é tanto tempo assim, inteligências artificiais como o Midjourney irão melhorar tanto que vão inclusive entrar também nessas partes finais de processos de arte, processos de redação, processo de jornalismo, processo de roteiro. E em muitas profissões, por exemplo, vagas já estão pedindo experiência com o ChatGPT. Sim, como eu falei, os empregos ainda vão estar lá, mas as vagas vão ficar muito escassas, porque uma pessoa vai fazer o trabalho que era de uma equipe inteira, por exemplo. Então um número grande de pessoas vai ser reduzido a 1, 2 pessoas só. E apesar disso, sim, tem o fato de que alguns empregos vão acabar, mas outros vão surgir. Fala-se muito disso, né? Só que os empregos que vão surgir vão demandar uma capacitação técnica grande. E a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, não vai ter condições de conseguir essa capacitação. Esse é um problema que precisa realmente ser resolvido. Então você vê, a greve de Hollywood é a que aparece para todos, porque é uma área que tem bastante visibilidade dos seus bastidores e tem sindicatos muito grandes e unidos. Mas outras profissões, como as que eu falei, já estão sendo trocadas pela inteligência artificial, mesmo que o grande público ainda não saiba disso. Até agora eu falei mais sobre o que envolve a economia, mas o colapso mundial que eu digo no título não é só econômico. Ele também está relacionado a um colapso da segurança e do propósito existencial dos seres humanos. Vamos começar pela segurança, que inclusive está bem ligada à parte econômica que eu disse antes. Esse ano, lá em julho, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu para discutir questões relacionadas a inteligências artificiais. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, em seu discurso, disse que existe um grande potencial da ferramenta em auxiliar na erradicação da pobreza, da fome, do câncer e dos perigos das mudanças climáticas, mas também destacou a capacidade de causar níveis horríveis de morte, destruição, trauma generalizado e profundo dano psicológico em uma escala inimaginável. E isso, claro, por conta da influência que a inteligência artificial vai ter na criação e utilização de armas químicas e tecnológicas, mas também por conta do impacto disso dentro da própria população. À medida que as pessoas forem perdendo seus empregos em massa e começarem a ter muitas dificuldades, a desigualdade vai aumentar muito e isso vai gerar muita revolta, vai gerar raiva, estresse em um número de centenas de milhões de pessoas e isso, claro, vai gerar violência. E esse vai ser um problema que vai afetar todo mundo, independente de quem vai estar lá com dinheiro, com seu emprego ou não. Isso porque todo mundo vai estar em risco e exposto a esse aumento da violência. Claro, tanto relacionado à população em si, quanto relacionado a vazamento de dados, armas tecnológicas e químicas, como eu falei antes. E além da segurança, como eu falei, temos a questão do propósito do ser humano. A automação e a ascensão da inteligência artificial podem potencialmente levar à perda de empregos em várias indústrias. Isso levanta a questão do propósito humano. Isso porque muitas pessoas encontram significado da sua vida, do seu propósito, em seus empregos e carreiras. E a perda dessas oportunidades de trabalho pode levar a uma crise de identidade e propósito. Muitas pessoas já estão desanimadas para aprender certas coisas, já que a máquina já
já faz ou em pouco tempo vai fazer melhor do que qualquer ser humano. Sobre isso, o Yuval Harari, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém e autor do livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, diz que até 2050 irá surgir uma nova classe de pessoas, a dos inúteis. Com isso, ele quer dizer que são pessoas que não serão apenas desempregadas, mas que não serão empregáveis. Isso porque não vão ter vagas de emprego suficientes para todos, e essas pessoas, mesmo tendo toda a capacitação do mundo, mesmo indo atrás dos empregos, não vai ter emprego. Esse grupo pode acabar sendo alimentado por um sistema de renda básica universal. E a grande questão então vai ser como manter esses indivíduos satisfeitos e ocupados. Abre aspas. As pessoas devem se envolver em atividades com algum propósito. Caso contrário, irão enlouquecer. Afinal, o que a classe inútil vai fazer o dia todo? E o Val continua, ele diz mais, abre aspas, a maioria dos empregos que existem hoje pode desaparecer dentro de décadas. À medida que a inteligência artificial supera os seres humanos em mais tarefas, cada vez mais ela substituirá humanos em mais e mais trabalhos. Muitas novas profissões provavelmente aparecerão, designers do mundo virtual, por exemplo, mas essas profissões provavelmente exigirão mais criatividade e flexibilidade. E não está claro se os motoristas de táxi ou agentes de seguros desempregados de 40 anos poderão se reinventar como designers do mundo virtual. Tente imaginar um mundo virtual criado por um agente de seguros. E mesmo que o ex-agente de seguros de alguma forma faça a transição para um designer de mundo virtual, o ritmo do progresso é tal que, dentro de mais uma década, ele pode ter que se reinventar novamente. O problema crucial não é criar novos empregos. O problema crucial é a criação de novos empregos que os humanos apresentam melhor desempenho do que os algoritmos. Fecha aspas. Então você percebe? É uma bola de neve que começa na questão econômica e que vai afetando a segurança e os propósitos existenciais das pessoas. A ascensão da inteligência artificial traz consigo um potencial notável, sim, para transformar nosso mundo de maneiras incrivelmente positivas. A capacidade da IA de avançar na medicina, descobrir curas para doenças complexas e criar oportunidades para tirar pessoas da pobreza é uma visão empolgante do futuro e pode acontecer. No entanto, é importante reconhecer que esse caminho rumo ao progresso vai ser cheio de desafios e obstáculos. A complexidade da implementação da IA em diversos setores da sociedade exige uma abordagem cuidadosa. A busca pelo progresso deve ser acompanhada por um compromisso igualmente forte com a ética, a educação e a preparação para enfrentar as mudanças que a tecnologia inevitavelmente vai trazer. Ninguém sabe exatamente o que os próximos anos reservam, o que é empolgante e assustador ao mesmo tempo. Não é só sobre Hollywood. Hollywood é o começo. Isso é sobre todos nós, sobre toda a humanidade.